espero que sim. Olá, meus queridos. Hoje será a nossa avaliação de língua portuguesa. Eu quero desejar muita sorte para todos e que não se preocupem, que vai dar tudo certo. Apesar de nós estarmos vivendo um momento atípico, o nosso novo normal, mas que graças a Deus cada dia mais estamos aí melhorando. Daqui a pouco vai voltar tudo a ser normal novamente. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que isso aconteça. Bom, quero lembrar os senhores dos nossos conteúdos avaliativos. Nós estudamos durante as aulas desse bimestre e abordamos esses temas com mais ênfase. Por quê? A interpretação textual, sujeito, predicado, adjuntos adverbiais, vocativo e aposto. Nós fizemos aí, além do livro didático e do de atividade, nós também fizemos uma recapitulação no exercício, porque é de fundamental importância todos os conteúdos que nós estudamos, mas foram escolhidos esses conteúdos para nossa avaliação. Queridos, vamos para algumas orientações para a avaliação de língua portuguesa? Primeiramente, qual a importância de uma avaliação na vida escolar de um aluno? Primeiro, é um instrumento que irá medir se você entendeu ou não o conteúdo trabalhado com o professor. Então, senhores, servirá para eu ver, ou melhor, nós professores vermos o quanto você absorveu de conteúdo, o quanto você entendeu o que o professor quis passar para você, o quanto você se esforçou, o quanto foi benéfico para a sua vida. Segunda, é uma forma de motivação, porque se você se dedicou, se você estudou, se você está preparado, com certeza você conseguirá chegar ao seu objetivo e é uma forma de motivação ali a sua nota, porque quanto mais você se esforça, mais motivado você fica, porque você alcança o que você está almejando. Vamos ver a diferença de apreender e de aprender, pois apreender é diferente de aprender. Apreender, entender momentaneamente, ou seja, o que você aprendeu só vai servir para você naquele momento, porque você não memorizou, você não deu tanta importância, então aquilo você vai aprender momentaneamente. E já aprender passa a ter conhecimento sobre, levar consigo por um bom período de tempo, ou seja, quando você aprende as regras da língua portuguesa, quando você aprende a fazer uma interpretação textual, se torna muito mais leve e você vai fazer com tanta naturalidade que vai fluindo, e quando você vê, já conseguiu concluir o que você tinha começado. Então, se liga. Bom, hoje, dia 7, prova de língua portuguesa. Por que estudar sobre a língua portuguesa? Bom, a primeira situação, estudar a língua portuguesa é diferente de estudar as regras da língua portuguesa. Se você me disser, professora, eu não sei língua portuguesa, eu vou lhe dizer que você sabe sim, porque você é um falante da língua portuguesa. Você fala a língua portuguesa, você consegue desenvolver ideias, um poder de comunicação com a língua portuguesa. Então, você sabe sim. Agora, estudar as regras da língua portuguesa é diferente, porque você vai aprender a estrutura de uma oração, os termos de uma oração, tanto na sintaxe quanto na morfologia, que vai ser fundamental para a sua vida escolar, sua vida acadêmica. Estudar as regras ajuda você a escrever um texto coeso, coerente, expressar-se de maneira mais agradável, alcançar certas posições profissionais, compreender alguns aspectos literários e por aí vai, inúmeros benefícios que você tem ao estudar as regras de língua portuguesa. Vamos comentar primeiramente sobre escrever um texto coeso e coerente, ou seja, você vai usar aí os conectivos para você ter, além do poder persuasivo, você concluir a sua ideia, ou seja, você vai conseguir passar para o seu receptor o que você realmente quer que ele entenda. Por quê? Porque o seu texto vai estar ali coeso, vai estar coerente. Expressar-se de maneira mais agradável. Como eu já comentei com os senhores,
Quem gosta de ler, quem pratica a leitura, consegue ter um vocabulário mais amplo e ser melhor entendido. Alcançar certas posições profissionais, ou seja, por quê? Porque muitas empresas, elas prestam muita atenção na dicção, na oratória e até na maneira de escrever para ver se consegue se comunicar corretamente. Compreender alguns aspectos literários, ou seja, quando você entende as regras, você entende aqueles textos literários que pareciam ser tão difíceis, mas como você já praticou, como você já aprendeu, flui normalmente. E por aí vai, porque as regras, assim como a leitura, nos fazem tão bem que nós conseguimos transmitir a mensagem que nós queremos passar de maneira muito simples, de fundamental importância. Durante a sua avaliação de língua portuguesa, procure estar em um lugar com menos ruídos possíveis. Senhores, não adianta você tentar fazer a sua avaliação na frente da TV, ouvindo música, porque você não vai conseguir se concentrar. Então, procure um lugar mais tranquilo para você fazer com atenção a sua avaliação, porque isso é muito importante. Vá para o seu quarto, feche a porta e abra as janelas para circular o ar e concentre-se. Leia e releia os textos e as questões. Procure estar calmo e calma e rever algumas questões que podem ser mais complexas, ou seja, leia e releia os textos. Por quê? Porque em uma primeira leitura você não conseguirá entender claramente o que aquele texto quer dizer. Mas numa segunda leitura, numa terceira até leitura, você vai entender o que o texto quer dizer e até as entrelinhas, que muitas vezes a ideia central está ali meio escondidinha e você precisa ter um entendimento de leitura bem além para você poder entender essas entrelinhas. Procure ficar calmo para poder rever algumas questões mais complexas, ou seja, muitas vezes aquelas questões, ai meu Deus, o que isso quer dizer? Respire, tente interpretar, consiga interpretar o que aquela questão quer te dizer. Ou seja, se está pedindo ali para você circular o sujeito, circule todos os termos que pertencem ao sujeito. Se te pedir o verbo, circule o verbo. Se te perguntarem, se fizerem duas perguntas em uma questão, principalmente a interpretação textual, responda as duas questões. Nada de sim ou não, sem explicar o seu posicionamento, sem explicar por que você disse sim ou por que você disse não. Então, argumente sempre. O 8º ano já tem ideias para argumentar. Lembre-se de que a avaliação não é um bicho de 7 cabeças. Se você estudou e acompanhou as aulas, estará craque no conteúdo. Como eu sempre comento, todas as aulas nós pedimos para vocês enviarem fotos, para nós tirarmos as suas dúvidas, para saber quem realmente está acompanhando as aulas, quem está fazendo os exercícios, para quando nós chegarmos a esse momento, que é o momento da avaliação, todos estarem craques para fazer a avaliação. Bom, você é capaz. Além disso, tenha certeza de todo o seu potencial, pois você está preparado para fazer isso, ou seja, fazer com êxito a sua avaliação. Bom, boa prova. Essas, então, foram algumas dicas e orientações que podem te ajudar durante a avaliação. Bom, vamos à prova, mas antes de chegarmos à prova, eu vou colocar um pouquinho das aulas que nós tivemos para ajudar a relembrá-los, para que vocês possam fazer uma excelente avaliação. Então, vamos lá e em seguida será enviado o PDF para que vocês possam fazer a impressão e responder a sua prova com excelência. Vamos lá!
bem atenção à diferença do vocativo para o sujeito. Diz assim: João, curte a nossa página? Nós temos aí o vocativo João. Prestem atenção aqui nessa vírgula. Vocativo, termo da oração por meio do qual chamamos alguém. Quem nós estamos chamando? O João. E é outro João que será o sujeito da oração. João, curte a nossa página? Sujeito é aquele que realiza a ação de curtir. Olha como uma simples vírgula pode fazer toda a diferença. Gente, lembrando aos senhores que não se separa o sujeito do verbo e nem do, vamos dizer assim, o sujeito do seu complemento, que é o verbo e o predicado. Não pode ser separado por vírgula. Se vier separado por vírgula, vai ser o quê? Vai ser um vocativo, porque não se separa o sujeito do seu complemento, do seu verbo, do seu predicado, só quando tiver um vocativo. Muito bem. Então, vamos lá. O que é vocativo? Relembrando, é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito e nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Ou seja, toda vez que vocês fizerem um chamamento, vai ser um vocativo. Vamos ver os exemplos? Não fale alto, Rita. Então, quem está sendo chamada, interpelada aí é a Rita. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Quem é o vocativo? Senhor presidente, que está sendo aí chamado, invocado. A vida, minha amada, é feita de escolhas. O vocativo, minha amada. Nessas orações, os termos destacados são vocativos. Indicam e nomeiam o interlocutor a quem está dirigindo a palavra, ou seja, quem está sendo chamado, invocado, interpelado, vão ser vocativos. Observe o vocativo. Pode vir antecedido por interjeições de apelo, tais como olá, etc. Por exemplo, ó Cristo, iluminai as minhas decisões. Quem é o vocativo? Ó Cristo. Veio ali interpelou aí com uma interjeição. Olá, professora. A senhora está muito elegante hoje. Quem é o vocativo? Professora. Gente, temos que estudar mais, com certeza. Quem é o vocativo? Gente, porque está chamando o pessoal para estudar, dizendo que tem que estudar mais. Olha a diferença desse chamamento, desse vocativo. Mãe, primeiro, mãe só tem uma. O que ele está dizendo? Que mãe, você só tem uma. Realmente, mãe nós só temos uma. A não ser umas pessoas que têm avós, tem tias que consideram mãe, mas daí já é outro assunto. E a outra imagem. Mãe, só tem uma. Olha a diferença da vírgula. Quem que ele está chamando? Quem que ele está invocando? A mãe. Então, qual é o caso do vocativo? A primeira ou a segunda imagem? Isso mesmo, a segunda imagem é o vocativo. E qual é o... tem o vocativo. E qual é o vocativo? Mãe, muito bem. Esse é o vocativo que mais usamos. Pelo menos eu uso muito. Vamos lá para outros exemplos de vocativo. Tenho certeza, amigos, de que isso vai acabar bem. Quem é o vocativo? Amigos. E de lá, rapazes. Vocativo? Rapazes. Rogério, venha cá. Vocativo? Rogério. Silvier, vamos logo. Vocativo? Silvier. Ana, saia daí. Vocativo? Ana. Francesco, olha aqui. Vocativo? Francesco. Deus, tenha piedade de nós. O vocativo é o Deus. É uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, gente, o aposto ele vem sempre para esclarecer e explicar o que é aquele termo ali que está
a maioria das vezes entre vírgula está querendo dizer. Vamos lá ver exemplos de aposto? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será a sede das Olimpíadas. Então, eu já sei que a cidade é o Rio de Janeiro. Qual é a informação aí que ele está explicando o que é o Rio de Janeiro? A cidade maravilhosa. Então, cidade maravilhosa, que será o nosso aposto, que ele está explicando, esclarecendo que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade muito próspera. Aqui, Palmas, e quem é o nosso aposto? Capital de Tocantins. Gente, geralmente o aposto, se você tirar ele da oração, ele não, a frase, a oração não vai perder o sentido. Vamos ler sem o aposto? Rio de Janeiro será a sede das Olimpíadas. Esse termo que está entre vírgulas, se eu tirá-lo para a falta na oração, não, ela terá sentido completo. Ela apenas é um quezinho a mais. Ela vem explicando só o seu termo anterior. Vamos ver a segunda oração sem o aposto? Palmas é uma cidade muito próspera. Se eu tirar também que Palmas é a capital de Tocantins, se eu tirar essa informação, capital de Tocantins, não vai interferir nada na minha oração. Outros exemplos. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Ela só precisa de uma coisa: carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Então, gente, todos esses termos que estão destacados, imperador do Brasil, carinho, tudo, minha prima, banana, melancia, uva e maçã, são aposto na oração. Bom, vamos lá para a classificação do aposto. Eu tenho o aposto explicativo, o enumerativo e o especificativo. Primeiro, o aposto explicativo. Apresenta a pontuação. A pontuação mais comum é a vírgula, 2 pontos e o travessão. Deve haver substantivo antes da pontuação. Aqui eu tenho 3 exemplos mostrando aí. Travessão, 2 pontos e vírgula. Conheci o professor Léo, primeiro é um travessão, jovem estudioso. Qual a informação sobre o professor Léo? Que ele é um jovem estudioso. Então, esse é o aposto, ele está explicando o que o professor Léo é. Conheci o professor Léo, jovem estudioso. Conheci o professor Léo, vírgula, jovem estudioso. Então, o explicativo, como o próprio nome diz, ele vem explicando o termo anterior, que também é um substantivo. Quem é o substantivo que vem antes da palavra jovem? É o substantivo próprio Léo. Bom, vamos lá ver mais alguns exemplos? João, amigo da família de José, é gentil. As flores, cores da vida, encantam a natureza. Aqui do aposto explicativo vem dizendo que o João, e o aposto explicativo é o quê? O amigo da família de José é gentil. Então, o aposto vem explicando quem é o João. Aposto explicativo de as flores, cores da vida, encantam a natureza. Quem é um aposto explicativo? Cores da vida, porque vem explicando aí o que as flores são. Esse cores da vida também chamado de aposto comparativo, porque eu estou comparando as flores com as cores da vida. Bom, agora o aposto enumerativo. Apresenta a pontuação em especial, o sinal de 2 pontos. Então, quando eu ver um sinal de 2 pontos, eu já vou saber que é um aposto, muito bem, enumerativo. Sempre explica 2 ou mais termos, uma observação muito importante. Vem aí, já que ele está enumerando, vai ser mais de um, vai ser 2 ou mais termos. Exemplo, ela me comprou 2 coisas, um sapato e uma bolsa. Vários países estão envolvidos, Brasil, China e Índia. Então, gente, enumerativo está enumerando vários termos. Vamos a outros exemplos?
Duas coisas são essenciais: amar e respeitar. Também tenho aí dois termos, dois substantivos. Duas coisas são essenciais, o aposto está enumerando amar e respeitar, dois termos. Aposto especificativo. Não apresenta pontuação, mas prestem atenção na formação desse aposto. É formado de substantivo mais preposição de mais um nome próprio. Também pode ser formado de substantivo mais nome próprio. Então, prestem atenção. Formado substantivo, preposição de, mais o nome próprio, ou formado de substantivo mais nome próprio. A Rua Goiás é muito grande. Qual é aí o aposto? Goiás, porque está especificando o nome da rua. Então, é um substantivo próprio, muito bem, porque está aí, tem o substantivo rua, mais um nome próprio, que também é um substantivo próprio, Goiás. Comprei um livro do Léo. Eu tenho aí uma preposição e mais um nome próprio. E olha aqui o substantivo livro também. A praia de Copacabana é muito conhecida. Qual é aí? É formada pela primeira ou pela segunda? Formada pela primeira, porque é praia, substantivo de preposição, Copacabana, o nome próprio, que é o substantivo próprio. É muito conhecida. Conheci o escritor Guimarães Rosa. Então, aí eu tenho um substantivo mais o nome próprio. Perceberam? Exemplos. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. A cidade de São Paulo é grande e o mês de junho ainda virá. Lembrando que o aposto especificativo, ele não vem entre vírgulas. O rio, aí qual é o meu aposto explicativo? É o Amazonas, não tem vírgula, é o maior do mundo. A cidade de São Paulo é grande. Prestem atenção, gente. Rio é substantivo e Amazonas, nome próprio. Cidade, substantivo, mais a preposição de, mais São Paulo, que é o nome próprio. O mês de junho ainda virá. Mês, substantivo de, a preposição e junho, também o nome próprio. Medidas sujeito e predicado. Lembre-se que frase é todo enunciado que pode ser entendido, como, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, oi, olá. São frases porque não tem verbo. Se eu disser frase verbal, aí sim, é uma frase que contém um verbo. Geralmente, em gramáticas e em outros livros, eles usam também o termo frase verbal. Então, gente, vamos lá, oração. Alguns termos da oração. O sujeito, termo da oração sobre o qual se afirma algo. E o predicado, tudo que se afirma sobre o sujeito. Uma observação, pode haver oração sem sujeito, mas não há oração sem predicado. Relembrando, gente, que nós falamos sobre os termos acessórios da oração. A aula passada nós falamos dos adjuntos adnominais, já falamos do aposto, do vocativo, e agora falaremos do adjunto adverbial, que também é um termo acessório. Vamos lá para o conceito. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando a ideia de tempo, lugar, modo, causa e finalidade. O adjunto adverbial é um termo que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou o advérbio. Observe as frases abaixo. Eles se respeitam muito. O seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Se você observar nesses três casos, a palavra muito é um adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, ele está intensificando a forma verbal, respeito, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo, interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira oração, o muito está intensificando o advérbio
mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Então, veja os exemplos abaixo. Outros exemplos para vocês assimilarem melhor. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã está indicando o tempo. De bicicleta está indicando o meio, realmente um meio de transporte que ele irá usar. E aquela velha praça indica lugar. Então, você está vendo aí que o adjunto adverbial, ele, apesar de ser um termo acessório, se ele for retirado da oração, ele vai causar um prejuízo, porque se eu disser, eles se respeitam, ok, mas no momento que eu digo, eles se respeitam muito, eu estou intensificando aí a forma verbal, então eu estou enfatizando o quão ele é respeitado. Vamos lá para o próximo? Em relação à classificação, nós temos os adjuntos adverbiais de afirmação, assunto, causa, companhia, dúvida, efeito, finalidade, instrumento, intensidade, lugar, meio, modo, negação, oposição e tempo. Trouxe um exemplo de cada um desses para vocês olharem e verem os termos que estão aqui destacados, que estão intensificando cada uma das formas verbais. Aí, formas verbais em relação ao verbo, mas intensifica também o quê? Voltando um pouquinho aqui, o adjetivo e o advérbio. Bom, ressaltando aos senhores que o adjunto adverbial pode ter diferentes classificações de acordo com o que expressa dentro do enunciado, ou seja, dentro da frase ou dentro da oração. É importante que você verifique o contexto no qual o adjunto adverbial está sendo inserido, para que não haja dúvidas quanto à classificação desse adjunto. Exemplo, estou morrendo de fome. Observe que de fome é a causa pela qual estou morrendo, mas pode ser confundido com o modo pelo qual estou morrendo. Trata-se de um adjunto adverbial de causa e não de modo. Um exemplo, vamos trocar isso daí por um adjunto adverbial de modo. Estou morrendo calmamente. Todos os adjuntos adverbiais, a maioria deles, na questão do modo, eles são terminados em mente. Então, se eu dissesse calmamente, aí sim, seria um adjunto adverbial de modo. Bom, agora observe estes exemplos. Hoje, fui de ônibus para minha casa. Vemos que hoje é um indicativo de tempo. De ônibus, um indicativo de meio. Realmente, esse meio, gente, é um meio de transporte. O meio que fui e minha casa é indicativo de lugar. Então, portanto, podemos dizer que hoje é um adjunto adverbial de tempo. Ônibus, um adjunto adverbial de meio. E minha casa é um adjunto adverbial de lugar. Depois de nós observarmos todos esses exemplos, vamos ao nosso livro de atividades? Com seu livro de atividades em mãos, vamos lá para a página 16, que diz o seguinte: adjunto adverbial, classificação. Palavra ou expressão que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Vejam os exemplos. Ela entrou rapidamente em casa. Modificou o verbo entrar. O rapidamente foi a maneira que ela entrou. Maria está bastante preocupada. Bastante modifica o adjetivo preocupado. Marcos mora muito longe. O muito modifica o advérbio perto. Bom, nós temos aqui algumas tabelinhas, uma tabela na realidade, que temos aqui a classificação de alguns adjuntos adverbiais em relação ao tempo, ao lugar, ao modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade e causa. Nós temos aqui vários advérbios. Exemplo de tempo: hoje, amanhã, já, agora, ontem. De lugar: aqui, ali, em cima, embaixo. Modo, como eu mencionei no vídeo: bem, depressa, tranquilamente. Quase todos terminados em mente são advérbios de modo. Negação: não, nunca, jamais.
Dúvida, talvez, provavelmente. Afirmação, sim, certamente, com certeza. Intensidade, muito, pouco, demais, bastante. Causa de sede, de calor, de fome, como nós vimos no exemplo. Então, nós temos aqui vários exemplos, um de cada classificação. Então, gente, atentem-se a esses exemplos, porque trabalhar com exemplos é ótimo, porque você acaba assimilando o conceito